galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a edição bombástica dessa semana, que tem muita coisa quente pra gente falar, depois desse UFC 229 histórico com o Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. Só assinando vocês passam a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen, galera do mundo das lutas, o convidado especial no podcast MMA Ganhador nessa semana é o Camilo Pinheiro Machado, correspondente do Esporte da Globo, lá, que vive lá em Nova York. Conheci o Camilo no UFC 226 em Las Vegas em julho desse ano e ele acabou de participar da cobertura desse histórico UFC 229. A gente tem muita coisa legal para falar. Camilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Coutinho. Primeiro, uma honra imensa participar aqui do podcast com você e vamos conversar aí sobre esse UFC 229 que foi histórico, teve lutas muito boas também, a gente acaba esquecendo por causa da confusão, lutas ótimas, e também teve essa confusão aí numa luta que tava todo mundo de olho, que envolvia tanto dinheiro, envolvia tanto prestígio também, né, Coutinho? Antes da gente falar da confusão, eu queria falar da parte esportiva, né? A gente sabia que essa luta entre o Khabib Nurmagomedov e o Conor McGregor era uma expectativa muito grande, porque a gente estava na expectativa para saber qual seria o estilo que ia sobressair, né? A gente tinha a expectativa de que se o Khabib conseguisse colocar para baixo, ele ia dominar, e se o Conor conseguisse manter a luta de pé, o estilo dele ia sobressair, já que ele tem uma trocação poderosa. Em relação ao resultado da luta, o Khabib venceu, finalização no quarto round, dominou o combate inteiro, poucas vezes teve em perigo, até na trocação ele abalou o Conor. Qual foi a sua reação? Você já esperava uma vitória do Khabib? Alguma coisa te surpreendeu mais? Como é que você avalia o desempenho dos dois dentro do octógono? Olha, Coutinho, eu acho que a grande surpresa foi não ter surpresa. Eu tava lá com a equipe do Combate.com, a gente teve a oportunidade também de conversar com outros jornalistas que estavam lá. Eu tava com o Marcelo Baroni, Marcelo Russo, eu tava com a Evelyn Rodrigues também, que é correspondente lá em Las Vegas, e a gente esperava uma bomba entrada do McGregor. Na verdade, a gente esperava o McGregor esperar uma bomba entrar, porque a gente sabia que o Khabib tinha esse estilo dominante, que ele ia tentar impor esse volume de luta que ele tem, que é absurdo, todos os rounds. Ele acaba fatiando o adversário, né? Ele não é um cara que tem uma característica de liquidar a fatura muito cedo, e foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, a grande surpresa, eu acho, foi o Khabib ter até, assim, eu acho até que ele teve alguma vantagem em pé também. Sim. Ele acertou aquele soco no Conor, um soco que o Conor não achou no Khabib. O terceiro round, especificamente, em que o Conor, eu nem vi se no resultado oficial o Conor ganhou ou não. Ganhou, Coutinho? Ele ganhou o terceiro round? Confesso que eu não vi também, não, mas eu acho que não, porque isso não foi falado, isso seria assunto. Exatamente, porque eu acho que assim, a gente fica muito... Foi o único, eu diria que foi o único round em que o Khabib não teve vantagem. Foi onde o McGregor ajustou a defesa dele ao ataque do Khabib nas pernas dele, mas a gente fica muito, eu acho, inclinado a achar que o McGregor ganhou só porque foi muito diferente dos outros rounds. Os outros rounds foram massacres do Khabib. O McGregor não viu a cor da bola. Foi até um pouco a realidade, né? Quando a gente vê a realidade, quando a gente vê que não tem mais um microfone na frente do McGregor, quando não tem mais aqueles holofotes, aqueles irlandeses em volta, um contra o outro ali, a realidade foi muito dura pro McGregor. Eu não imagino hoje, sendo bem sincero, Coutinho, já adiantando aqui que a gente pode falar pra frente do Khabib, e eu não imagino hoje, Ferguson tá muito bem, tem grandes atletas na categoria, mas eu não imagino um atleta que possa superar hoje no Nurmagomedov. Eu tô contigo também, acho que foi uma performance bem convincente, dominante, e o que mais impressionou, o que mais chama atenção também é que o Khabib mostrou muita inteligência, né? Porque se a gente parar pra pensar, no primeiro round o Khabib fez o que era esperado, que era colocar pra baixo, fazer o Conor gastar energia. No segundo round, ele acertou aquela bomba de direita, mas também não encarou a trocação para não se arriscar muito. E aí no terceiro round, quando ele já viu que o Conor tava com a energia mais baixa, tava mais fraco, ele encarou a trocação na maior parte do round. Então, assim, ele calculou o risco dele. Ele sabia que no terceiro round o Conor não ia ter a mesma potência que tinha no primeiro. E aí no quarto round o Conor já tava esgotado, né? Acabou sendo uma questão de tempo. Eu acho que, assim, o Khabib, ele demonstrou que uma coisa é o trash talk, uma coisa é a bravata, é a discussão.
Outra coisa é a inteligência, a frieza que o lutador tem para encarar um combate como esse. Um combate com a magnitude que esse combate teve, né? O Khabib chegou a falar na entrevista lá, e eu até chamei a atenção do Russo e do Baroni, que estavam comigo lá pelo combate, falou o seguinte: olha, o Khabib, bravatas à parte, discussões à parte, ele acabou de falar. Ele falou que não é louco de partir para uma trocação arriscada, desvairada no começo da luta. Sabe que o McGregor é um grande striker, que não vai... É tudo que o McGregor queria, na verdade, né? Que o Khabib entrasse num jogo que não fosse dele. A gente viu o que aconteceu com o José Aldo, a gente viu o que aconteceu com outros grandes strikers até, que lutaram contra o McGregor, e não é a melhor estratégia. O Khabib ficou o tempo inteiro sendo questionado se ele ia se abalar com o que o McGregor falou. Eu tenho uma visão um pouco diferente, acho que das pessoas que eu conversei lá. Na minha opinião, acho que ele não entrou no jogo do McGregor, não. Acho que ele foi realmente muito frio. Teve um momento da luta, tô falando durante a luta, depois, aí é um outro assunto. Mas durante a luta, enquanto a luta estava valendo, Coutinho, teve um momento que é muito... Se a gente for ver o replay, os amigos, e forem ver o vídeo de novo da luta, quando ele acerta o soco no McGregor, acerta uma bomba no rosto do McGregor, só que ele vai para trás, porque o McGregor estava fazendo um movimento, naquele momento ali, estava fazendo um movimento também de soco ao Khabib. Ele mexeu o braço esquerdo. E o Khabib dá uma recuada, ele dá um passo atrás. Aquilo é cautela, frieza, completa frieza. É o seguinte: eu vou ganhar essa luta aqui, eu vou fazer tudo certinho, não vou expor o meu rosto, não vou expor o meu corpo, vou só na boa. Acertou a bomba, deu um passo atrás e depois tentou acertar aquela joelhada, que seria um golaço também. E aí acabar a luta ali naquele momento. Depois o McGregor também mostrou muita disposição, muito coração. A verdade é que a luta poderia ter terminado antes, né, Coutinho? Sim. Teve aquele momento ali que o Khabib estava por cima, acertou, não sei, umas 20 marretadas na cara do McGregor, que foi uma coisa muito forte. O McGregor mostrou até muito coração, acho, mostrou muito gás ali em conseguir. Achei também que o Khabib deu uma cansada, porque cansa, né? Bater tão forte em tão pouco tempo, mas poderia ter se liquidado antes. Agora, quando acabou a luta, eu acho que esse foi o problema também, talvez. Ele estava tão concentrado, tão envolvido com o que estava acontecendo, que foi uma descarga emocional muito grande. Muito grande. Até porque, assim, foi barba, cabelo e bigode, né? Ele ganhou do cara em cima, foi para baixo, finalizou. Pô, o McGregor, imagina se o McGregor apaga e não quer bater, o que ia ser aquilo ali, aquela cena ali pra história do UFC. E aí ele teve eu acho que ele teve uma descarga de energia, uma descarga de emoção, foi incitado pelo professor de jiu-jitsu, pelo técnico de jiu-jitsu do McGregor, e aí não aguentou, driblou lá o segurança e tudo aquilo aconteceu. Agora, eu acho que durante a luta, o McGregor não entrou na cabeça. Essa coisa de entrar na cabeça também é uma outra discussão, mas ele não abalou a luta do Khabib. Isso que eu quero deixar claro, entendeu, Coutinho? Na minha visão. Sim. A luta do Khabib não foi abalada pelo que aconteceu nas discussões. Eu acho o seguinte, na verdade, só pra esclarecer pra galera que tá ouvindo a gente, eu tô vendo aqui o scorecard da luta, e como a gente falou agora há pouco, o Conor, ele ganhou os três juízes da luta deram o terceiro round pro Conor. Então, um round ele ganhou, mas acabou perdendo a finalização. Em relação a essa coisa... Foi o primeiro round da vida do Khabib que ele perdeu. É verdade, muito bem lembrado. Isso é uma coisa histórica. Muito bem lembrado, é verdade. E foi na trocação, né? É bom lembrar isso. Que, se eu não me engano, acho que eles nem chegaram aí pro chão no terceiro round. Mas enfim... Não conseguiu. O Khabib não conseguiu. Mas enfim, em relação a essa coisa do Conor entrar na cabeça, era uma das questões também que a gente tinha antes da luta, né? A gente tinha essa expectativa, porque o Conor, ele é incansável nessa guerra mental, ele sempre encontra formas criativas de atingir os rivais. E na minha opinião é o seguinte, ele até conseguiu irritar o Khabib, mas o Khabib teve frieza o suficiente para fazer exatamente o que o Conor faz contra os rivais, que é separar as coisas. Quando a luta começa, não tem emocional, é trabalho e acabou. Só que aí, quando a luta acabou, voltou todas as provocações, o Dillon Danis falou as besteiras dele, e aí o Khabib acabou perdendo a cabeça. Eu acho que o mérito do Khabib foi perder a cabeça. É até estranho a gente falar isso, né? Mas perder a cabeça na hora certa. Digo na hora certa porque na hora da luta podia prejudicar o resultado. Mas acabou sendo, no final das contas, foi aquela cena horrorosa. Para quem tá ouvindo a gente, já vou introduzir o assunto, que logo depois de finalizar o Conor McGregor, o Khabib pulou o octógono, voou, né, dando uma pesada assim em cima do
do Dillon Danis da equipe do Conor McGregor iniciou uma confusão generalizada, e aí vários vídeos circularam na internet durante a madrugada. Foi difícil até da gente entender cada parte da confusão, mas no geral, só para explicar a galera que está ouvindo, o que eu consegui entender foi que depois que o Khabib pulou no meio da equipe do McGregor, tem um vídeo que mostra que o McGregor tentou pular para ajudar a própria equipe, enquanto o McGregor estava tentando pular o cage, um companheiro de treino do Khabib também estava tentando pular, e aí o Conor já atacou esse companheiro do Khabib, e aí o Conor desceu do octógono, e aí foi quando chegaram os dois membros da equipe do Khabib que atacaram o Conor acertou o soco em um, foi atacado por outro por trás, enfim, uma confusão lamentável. Onde é que você estava, Camilo, na hora que tudo começou? Como é que foi para você acompanhar essa confusão? Olha, Coutinho, eu não estava vendo ao vivo. Eu estava no Media Room, você sabe muito bem onde fica, já estivemos juntos lá em Los Angeles, no Media Room desses. Na verdade foi em Vegas, né? Foi em Vegas. A gente esteve junto. Isso. Tô confundindo, já são tantas. E aí eu tava com a imprensa do mundo inteiro. A gente fica numa área que eles chamam de Live Shot Area, Live Shot Room, que são as entradas ao vivo logo depois da luta. Eu tava acompanhando a Evelyn Rodrigues, a nossa repórter. Eu tava fazendo ali um trabalho meio de campo ali, de TV, de site também, pegando as aspas, pegando o que cada um diz. Só que ali a gente tem uma amostragem muito legal, porque tem jornalista russo, tem jornalista irlandês, tem jornalista da Inglaterra, tem muito jornalista americano, claro. Tem muito assessor que fica circulando do UFC. E olha, Coutinho, eu vou te falar um negócio. A luta não surpreendeu. Todo mundo sabia que o Khabib poderia provocar esse tipo de domínio, assim, poderia mostrar esse tipo de domínio. Mas o que aconteceu depois deixou todo mundo muito triste, sabe? Muito triste mesmo, muito triste. Não era era tristeza, sabe? Era uma coisa de decepção. Porque as pessoas amam o esporte, as pessoas amam o UFC, e a partir do momento que acontece um negócio desses, aí todo mundo já pensa, pô, olha quanta gente avançou, e olha essa luta espetacular que foi, esse evento espetacular que foi, e amanhã, na ESPN, na Fox Sports, no próprio Sport TV, em todos os canais, o que vai ser mostrado, o que vai ser destacado, vai ser uma pancadaria generalizada, uma coisa que não tem nada a ver com luta, tem a ver com briga, tem a ver com violência mesmo, cenas muito violentas, algumas cenas até covardes, que colocou em risco muita gente. Eu acho que, na verdade, a tragédia não aconteceu, a tragédia poderia ter acontecido. A gente precisa falar sobre isso. Sim. A tragédia poderia ter acontecido. Teve até alguns focos de briga dentro da arena, sim, entre torcedores, tem imagens que mostram isso. Agora, imagina se realmente acontece uma briga generalizada, uma violência generalizada no T-Mobile, na Arena em Las Vegas. Seria horrível. E aí, Coutinho, eu acho que também a gente precisa fazer um contraponto. O que o Khabib fez é indesculpável. É indesculpável. Qualquer suspensão, aí eu acho que cabe à Comissão Atlética de Nevada, cabe ao UFC, cabe aos patrocinadores, ao mundo da luta, analisar, avaliar e mensurar o tamanho da penalização que ele vai sofrer. Agora, a gente precisa falar, a gente precisa conversar sobre esse tipo de discussão, esse tipo de ofensa que acontece antes da luta, que assim, isso é uma coisa muito específica do UFC, muito específica do mundo da luta. Eu não vejo em outro esporte uma pessoa ofender a outra, ofender a religião da outra, fazer gestos racistas, gestos xenofóbicos, como que acontece com o McGregor, por exemplo, como aconteceu com o Chael Sonnen, por exemplo. Eu acho que não é nem exagero, eu acho que é descabido, é errado, é ilegal. E tem que haver algum limite para isso. Porque o Khabib, eu ouço muito da luta, mas ele é bom pro show, tô falando do McGregor, mas ele é bom pro show, mas ele promove, mas é um trash talker, mas não sei o quê. O Khabib avisou desde o início que não aceitava o tipo de ofensa que estava sofrendo. Não estou falando que ele está certo, ele está completamente errado, mas colocado que ele está errado, eu acho que as pessoas em volta possuem responsabilidade, sim. O UFC possui responsabilidade. Sim. Porque usou imagens de um crime cometido pelo McGregor. O McGregor cometeu um crime em Nova York aqui, colocando em risco a vida de outros atletas, que é um absurdo. Isso foi muito pouco falado, entendeu? E não puniu, então, assim, né? Não punido, nem um pouco punido. Na verdade, promovido, né? Promovido. Porque ganhou uma bela bolsa para lutar contra o Khabib. Foi ovacionado lá, foram muitos irlandeses. Tinha um clima, o Coutinho era todo do Conor.
todo do Conor. Você não imaginava, se chegasse uma pessoa que não tivesse visto uma luta, que não conhecesse o Khabib, ele não ia conseguir acreditar que o Conor ia perder aquela luta, que o Conor provavelmente iria perder aquela luta, entendeu? Sim. Você olhava nos cassinos irlandeses já bêbados, bebendo e comemorando uma vitória antecipada, que não queria existir, que dificilmente iria existir, né? Sim. Foi incitado o time dos irlandeses, o time do Conor, entrou muito forte na pilha também, comprou a pilha, parecia que era uma briga de gangue de irlandeses contra gangue de russos, mas incitaram ódio ali, e quando o cara chamou o Khabib estava numa explosão de emoção, ele falou que ele ia fazer praticamente, assim, que ele não ia levar desaforo para casa, nem ele, nem os companheiros dele, nem o primo dele, nem o irmão dele que estavam com ele, até o assessor, agora eu esqueci o nome do assessor, que faz um papel também de tradutor, empresário, sempre com terno, não é um empresário, ele até faz o meio de campo ali, de manager também, mas ele não é. Ele foi detido, tem uma foto dele detido, mas eu acho que eles estavam até felizes de terem sido detidos, porque ali era uma questão de honra para eles, entendeu? Uhum. Ali era uma questão, ouviram muito, e até tem um vídeo depois de todo mundo já são e salvo, numa sala comendo pizza e vendo a luta depois e rindo e comemorando. É uma vitória cachapante do Khabib, né? Foi uma vitória muito dominante, assim. E aí você começa a ver que o palhaço fica sozinho, que o palhaço, que eu digo como se fosse assim, fazendo uma alusão mesmo metafórica, ao cara que faz o show antes, mas chega na hora, né? Com o seu nariz vermelho, acabam as luzes, acaba tudo, o palhaço fica solitário ali no salão, ali no palco, que era o McGregor depois. Chegou a fazer uma postagem, I'll be back, falou, eu vou voltar, eu quero o rematch, eu quero a revanche, que já vi no teu canal Encarada, a tua opinião, Coutinho, e concordo plenamente. Eu acho que assim, o Khabib não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ele já era o campeão, pegou um cara que não lutava há 2 anos, deu uma surra num cara que ficou ofendendo ele que não lutava há 2 anos. Agora ele tem que fazer, agora a fila tem que andar. Agora ele tem que ir pra cima do Ferguson. Agora ele tem que fazer uma super luta com alguma grande lenda. Ele tem que andar pra ele tem que fazer alguma coisa pro legado dele, pro nome dele. E se ficar lutando de novo com o Conor, vai dar muita moral pra um cara que mostrou não merecer. Não estou falando que o Khabib está certo. Tá completamente errado. Agora, vendo tudo que aconteceu antes da luta, você consegue entender o que aconteceu, né, Coutinho? E até pelo bem do esporte, né, cara? Vamos dar um tempo nessa rivalidade. Se os dias se enfrentarem de novo, que seja daqui a um tempo. Acho que não é o momento de fazer uma revanche imediata. Eu acho que não contribui em nada pro esporte. E até essa discussão que você viu aí em relação à responsabilidade do UFC. Eu escrevi no Ganhador essa semana um texto falando sobre isso, o quanto é ruim, quanto foi ruim pro esporte ver essa cena. E o que mais me chama a atenção é o seguinte: a gente sabe que quando o Conor luta, o Conor não atrai só o público da luta, o Conor atrai todos os públicos possíveis. Tem até a galera que gosta de cinema, tem galera dos outros esportes. Quando o Conor luta, são atenções de diversos ramos que são voltadas para o MMA. Então muita gente estava assistindo, era um ponto alto do esporte, exatamente para as pessoas assistirem uma grande luta de MMA. E acabou que as manchetes foram tomadas por conta dessa pancadaria, essas cenas lamentáveis. Então os dois contribuíram de forma notória, de forma ruim pro MMA, pro desenvolvimento do MMA, pra imagem do MMA, mancharam feio. E por isso eu acho que os dois têm que ser punidos de forma igual, não tem essa de 2 pesos, 2 medidas. Me incomoda muito depois da luta o Dana White dizer que o Conor não teve culpa, que ele estava no octógono e foi atacado. A gente viu que o Conor também deu um soco quando a confusão começou. Acho que não tem muito essa de quem bateu primeiro. A discussão não tem que ser essa, a discussão tem que ser como é que a gente chegou a esse ponto. E eu acho, na minha opinião honesta, é que o UFC deveria ser responsabilizado também. Eu acho que é muito fácil o Khabib pegar uma punição, o Conor pegar uma punição, os dois tomarem multa e vida que segue. Eu acho que o UFC também tem que ter responsabilidade, eu até escrevi sobre isso. O UFC hoje, ele tem um código de conduta, só que o que é curioso, e até um fato mais detalhado para se debater, mas os lutadores, eles têm independent contractor, são independent contractors, então eles é como se fossem contratados de forma independente, então eles não necessariamente têm que seguir esses códigos de conduta fora de competição, que não é o caso de sábado. A confusão toda aconteceu num evento do UFC, então eles merecem ser punidos
pela organização. E como você bem lembrou, essa confusão de Nova York, o Conor sequer tomou uma punição do UFC. Então eu acho que já está na hora de colocar um freio, entendeu? O UFC tem que ser responsabilizado, tem que receber uma multa também. E aí, o fato do UFC receber multa facilita até na hora do UFC chegar pro Conor e falar: olha só, meu filho, a gente está sendo multado e como você estava envolvido, você também vai contribuir no pagamento dessa multa, vai tomar uma multa também e tudo mais. Porque eu sei que eu entendo que hoje é difícil pro UFC segurar a onda do McGregor. É um cara que rende muito lucro, mas eu acho que no final das contas, os valores milionários que ele gerou junto com o Khabib, não são maiores que os valores das artes marciais, os valores do esporte que vem crescendo há tanto tempo. Pra gente seguir em frente, o que você consegue projetar pro futuro? Você já adiantou aí, né, que espera que o Khabib faça outras lutas, e até já falando sobre outra luta desse UFC 229, acho que o nome mais adequado seria o nome do Tony Ferguson, né, que fez uma grande luta contra o Anthony Pettis. Ele é um cara que tem 11 vitórias consecutivas. Eu acho que seria a luta ideal, né? Claro, depende da punição que a Comissão Atlética vai aplicar ao Khabib. Mas eu acho que a luta se fazer, a luta mais indicada é essa, né? Você concorda? Eu concordo, até depois desse desempenho que o Ferguson fez contra o Pettis. Eu achei o Ferguson muito estranho até. Ele tava... tem sempre uma entrevista, né, na terça-feira que precede a luta, o evento. O Conor e o Khabib não fizeram, normalmente fariam, se não fosse uma luta tão grande. O Pettis e o Ferguson fizeram uma entrevista, uma espécie de entrevista coletiva ali, todo mundo no banner do UFC, e ele estava muito ressentido, agressivo com a imprensa. Ele estava muito ressentido porque ele perdeu um título onde ele não foi superado, né? Ele perdeu um título onde ele não foi superado, foi por causa da lesão. E ele estava com muita gana para voltar. E ele voltou contra um Pettis que também estava com muita fome, um Pettis que está com pressa para voltar a chegar ao topo, para provar que não foi só um lampejo no começo de carreira, para provar que realmente tem capacidade para poder ser considerado um grande lutador na categoria. Foi uma lutaça. Eu acho até que foi a melhor luta. Também acho que foi a melhor luta, né? Não sei se teve esse prêmio. Se foi esse o prêmio da melhor luta da noite, mas foi um lutaço, uma luta aberta. O Pettis teve grandes chances de vencer também. Teve um momento da luta em que ele acertou um soco na orelha, ele abriu a orelha do Ferguson. O Ferguson ficou muito vulnerável naquele momento, mas soube reagir também. Agora, impressionou a qualidade física, técnica, de estratégia, de tudo, a superioridade do Ferguson na luta contra um grande lutador que é o Pettis, né? Então, assim, eu vejo agora, acho que ele tá a 11 lutas, 11 vitórias seguidas. Isso. É o momento dessa luta. O Ferguson é muito grande. Agora, eu vou repetir, não vou ficar fazendo aqui, fingindo emoção, fingindo promover algo que eu acho que não tem que promover. Eu acho que o Khabib vai passar o carro em quem quer que seja. Pode ser um pouquinho mais difícil, pode ser um pouquinho mais fácil o McGregor. O McGregor podia ter sido um pouquinho mais difícil, pelo que a gente já viu do McGregor. Talvez o ritmo tenha atrapalhado, ou sei lá, talvez até o momento do Khabib, com a vontade que o Khabib tinha, a consideração que o Khabib tinha. Agora, pode ser uma luta boa do Ferguson. Eu acho que é ele o cara. Até porque tem que tomar muito cuidado com o time. Agora, quem vai ser o próximo adversário do Khabib? Porque se chegar meia boca, vai ficar feio. O Khabib tá num nível de físico, e a gente fala muito da luta agarrada dele. Agora ele é um cara completo. Muito equilibrado. E assim, vai ter superioridade ao adversário. Agora, a gente não sabe se vai ter muito ou pouca. E claro, é luta. Sempre tem possibilidade do cara que tá pior, ou do cara que é inferior tecnicamente, fisicamente, achar um caminho para vencer. O Ferguson, é um cara admirável, um atleta admirável, tem muitos caminhos para vencer, mas eu acho que o Ferguson mesmo. Agora, para mim, a grande dúvida, Coutinho, e a grande coisa é o futuro do McGregor. O que a gente faz com o McGregor agora? Olha o tamanho dele na mídia, olha o tamanho dele no espaço, no show business, olha o tamanho do McGregor agora, olha quanto custa o McGregor. O que se faz com o McGregor agora? Que perdeu, depois de 2 anos fora, falando, sendo preso, produzindo vídeos promocionais, agora volta, é preso, perde a luta, toma porrada depois,
foi um ato de violência e tal, mas assim, saiu com o rabo entre as pernas de Vegas agora, pedindo uma revanche que talvez não vá acontecer, provavelmente o Khabib não vai deixar que vai acontecer. O que faz com o McGregor agora, o Coutinho? Eu acho, sinceramente, que ele deveria dar um passo atrás na carreira e pegar e fazer alguma luta com algum bom atleta da categoria, sabe? Voltar, como se fosse voltar ao UFC mesmo. Falando, olha, gente, eu tô de volta ao UFC, eu não sou só um palhaço, um cara que acha que é mais do que o UFC, porque ele se acha atualmente mais do que o UFC, poxa. Essa semana agora, ele tentou definir os horários, ele disse não pra muita gente, ele quebrou regras e normas, né, padrões do UFC, que estavam em contrato já. Ele tinha que falar com a TV australiana, por exemplo, que tinha batido o recorde de audiência, que ia bater o recorde de pay-per-view, e ele tem participação no pay-per-view. Não quis falar, não quis dar exclusiva. Nos horários, quis controlar todos os horários. O Khabib foi muito bem nisso também. O Khabib não entrou no tempo do McGregor. Tinha uma entrevista 3 horas da tarde, horário de Las Vegas. Estava lá 3 horas da tarde o Khabib. No outro momento, ele estava sempre no horário, sempre querendo fazer o tempo dele, fazendo as coisas dele. Quem manda aqui não é o McGregor, quem manda aqui é o Khabib. Agora vamos ver como é que o McGregor vai retornar, assim, entendeu? E qual vai ser a postura dele. Porque dessa vez a língua dele, né? Ele acabou queimando a língua, né, Coutinho? Eu concordo com você. Eu acho que o McGregor, se eu fosse o UFC, eu daria uma segurada na onda dele. Até porque se o UFC acaba dando essa revanche imediata do McGregor com o Khabib, e eu falo sobre essa possibilidade porque o poder de influência do McGregor é enorme. Se o McGregor bater o pé e disser que quer essa revanche, ela vai acabar acontecendo, assim como foi contra o Nate Diaz, quando ele perdeu. Ele ficou obcecado, no saco do UFC até o UFC aceitar. Então, só que eu acho que é ruim, porque ele provavelmente vai perder. Quanto antes essa luta acontecer, ele provavelmente vai perder, porque ele não vai conseguir em 6 meses o nível de wrestling que faça frente ao Khabib. Apesar de que eu até achei que ele foi bem no primeiro round, mas ele não aguenta isso por 5 rounds. Então eu acho assim, ele corre um risco sério de fazer essa revanche imediata e perder de novo. E quanto mais ele perde, por mais que ele seja um astro, tenha popularidade, as pessoas gostam de ver gente que brilha. Ele não pode se tornar um Chael Sonnen, que falava, todo mundo perdia, não levava a sério. O status do Conor é muito disso, porque ele fala, mas na maioria das vezes ele faz. Se ele começar a falar, perder, ele vai perder muito do que ele tem hoje. Então eu acho que ele podia dar um passo para trás, fazer de repente uma luta contra o Nate Diaz, que é algo que todo mundo quer ver, vai vender, ele provavelmente vai ganhar, fazer então, voltar à categoria dos penas, uma revanche com o Max Holloway, entendeu? Que aí é a chance dele conquistar um cinturão contra um cara que ele já venceu, uma luta competitiva que poderia ver. Enfim, eu acho que ele poderia, exatamente como você falou, dar um passo para trás, o UFC segurar a onda dele, até para ele não queimar muito do que ele ainda tem pela frente. Ele é um cara muito jovem. Agora, Camilo, pra gente ir encerrando o nosso papo, queria que você destacasse, você que também acompanhou de perto o desempenho dos brasileiros nesse UFC 229. A gente teve a vitória do Jussier Formiga contra o Sérgio Petty, foi uma vitória importantíssima, que coloca o brasileiro, se eu não me engano, o ranking foi atualizado, agora ele está na 2ª posição, ele só está atrás do Demetrius Johnson, que perdeu recentemente para o atual campeão, o Henry Cejudo. A gente teve também a derrota do Alan Patrick, né, para o Scott Holtzman por nocaute, e teve também a participação do Vicente Luque contra o Yalin Turner. Desses 3 brasileiros, o que você gostaria de destacar? Como é que foi acompanhar a semana deles e o que você consegue já projetar de futuro? Eu vou começar pela derrota, né? Pela derrota brasileira, pelo Nugget. Que foi uma coisa assim, ele até aguentou bastante, mas ele não teve chance em nenhum momento da luta. É uma figura simpaticíssima, parece que foi estava muito motivado para a luta, a gente conversou com ele antes, mas as coisas não aconteceram para ele durante a luta. Ele até suportou bem, teve coração, era para ter acabado antes, até se ele não tivesse resistiu, mas foi uma derrota assim, incontestável, sabe? Derrota um nocaute contestável. Passando para os vitoriosos, os que venceram, foi muito engraçado ver o Formiga, porque a gente estava no Media Room e apareceu o Durin, o Gilbert Durin, que estava lutador do UFC, lutador brasileiro do UFC, também disputa campeonato de Jiu-Jitsu.
E ele já treinou com o Formiga. Então, quando o Formiga segurou nas costas do adversário, quando ele conseguiu agarrar as costas do adversário, o Durinho olhou pra mim, olhou pra Evelyn e falou: olha, Camilo, ele não vai sair daí nunca mais. Já treinei com ele, é um carrapato. Ele não vai sair daí nunca mais. E não saiu nunca mais. Ele sempre agarrava nas costas do adversário e eu acabava um round ele dominando o adversário. Então ele fez uma vitória segura, muito inteligente, muito seguro, muito firme, muito frio, e conseguiu a vitória também. A outra vitória brasileira foi do Vicente Luque, que mostrou muito talento. Ele pegou um adversário estreante, que estava fazendo uma luta segura também, um adversário com uma envergadura muito longa, e que estava até oferecendo perigo ao Vicente Luque. Só que quando o garoto tentou fazer um movimento giratório, uma firula ali, como se fosse no futebol, dar uma caneta no meio de campo, acabou a luta. O Vicente Luque reagiu com um soco, ele deixou o rosto exposto e acabou a luta ali no nocaute muito, muito, muito bonito, assim, muito plástico do Vicente Luque. Mostrou muita frieza, é um lutador muito preparado, um lutador brasileiro muito preparado. Claro que a categoria dele é uma categoria dura, uma categoria difícil, mas é um atleta aí que impressiona realmente pelo preparo, pela frieza, pela inteligência e talento mesmo durante as lutas, né? E aí, a gente até fez um balanço depois, Coutinho, sobre os caminhos que os brasileiros seguiram em suas lutas, o Formiga tentando agarrar, o Vicente Luque esperando o melhor momento para definir uma luta, olhando para o Khabib, o que o Khabib fez durante a luta dele. A gente percebe cada vez mais que o atleta ele precisa ser completo, mas ele precisa ser fiel às suas especialidades, né? Não tentar inventar moda, fazer uma estratégia segura sempre nas lutas, inteligente, porque o adversário ele pode te punir, pode te castigar e pode terminar uma luta a qualquer momento, se você quiser andar fora dos trilhos ali da sua própria estratégia, né, Coutinho? Exatamente. Agora, Camilo, para a gente encerrar o nosso papo, queria falar, ontem foi confirmada a luta principal do UFC 230, que vai acontecer aí pertinho de você, em Nova York, no Madison Square Garden. Dia 3 de novembro a gente vai ter Daniel Cormier contra Derrick Lewis na disputa de cinturão dos pesados. O Derrick Lewis esteve no UFC 229, venceu e nocauteou o Alexander Volkov numa das melhores lutas da noite, né? Ele passou um sufoco, mas no terceiro round, no finalzinho, conseguiu acertar uma mão que derrubou o russo. Mas eu queria saber o que você achou dessa luta, porque surpreende um pouco, né, cara? Porque o Derrick Lewis ele acabou de enfrentar o Volkov e logo depois da luta ele fez um discurso de que precisa treinar mais o cardio, não pareceu muito satisfeito com a performance. E aí, de repente, um mês depois ele já vai disputar o cinturão. Me pareceu que o UFC precisava de um grande nome para esse evento. Esse nome acabou sendo o Daniel Cormier, e o Cormier acabou querendo fazer uma luta pelo peso pesado, e o nome que tinha disponível, o nome que fazia sentido era o Derrick Lewis, e o Derrick Lewis acabou sendo obrigado a aceitar, né? Sabe Deus quando ele teria outra chance pelo cinturão do UFC. Mas eu queria saber, no geral, o que você achou dessa decisão do UFC de escalar essa luta como luta principal do UFC de Nova York? Eu acho que faz todo sentido, acho que ficou mais fácil para todo mundo. Ficou bom pro Cormier, ficou bom pro Lewis, ficou bom pro Cormier porque provavelmente ele vai vencer. E ele não quer pegar o John Jones, ele não quer fazer uma luta de outro mundo, acho que ele tá querendo encerrar a carreira de forma honrada, né? Ele tem uma carreira brilhante, uma das maiores da história do UFC. E o Derrick Lewis é um adversário digno para ele vencer, mas também acho seguro. Acho claro que nesse peso pesado não existe essa de vitória segura, né? Mas provavelmente vai vencer, assim, tá mais pro Cormier. Pro Derrick Lewis é espetacular, né? Porque é uma possibilidade de pegar um campeão, uma possibilidade que veio agora rapidamente até. E pro UFC resolve as coisas e resolve uma luta, resolve um main event, né? Dia 3 de novembro. O Derrick Lewis tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte: há exatamente 2 meses, a gente estava em Vegas e a gente viu juntos uma luta em que ele foi vaiado depois de uma vitória por decisão da arbitragem. Uhum. Foi uma luta que teve muito pouco combate, realmente, assim. Eles foram vaiados durante a luta por falta de troca de soco, por falta de ação mesmo. Sim. Ele deu uma entrevista depois muito triste, falando que ele não merecia, depois daquilo, pedir nenhuma disputa de cinturão, nada em relação àquilo. E 2 meses depois ele ressurge e faz uma das lutas mais movimentadas da noite. Eu até considero a segunda luta mais movimentada da noite. Uhum. Em que ele teve o tempo inteiro atrás do russo, do gigante Volkov.
Ali era uma luta de dois monstros, de dois gigantes. Então qualquer movimento, qualquer coisa ali era perigo para terminar a luta. O Derrick Lewis passou por vários sufocos na luta, teve resiliência e teve muita frieza para realmente, em certo momento, acertar o golpe e terminar a luta. Assim. Foi uma luta que a gente vendo no Video Room, todo mundo, cada um falou assim, olha, eu acho que o Russo vai ganhar, mas ele tem que ganhar logo, porque senão, entendeu? É o famoso quem não faz leva no peso pesado, porque o soco pode entrar. E entrou realmente. Ele estava muito feliz depois, ele estava aliviado, porque 2 meses antes ele estava na mesma arena ali, sendo vaiado numa vitória. E até arrisco a dizer, Coutinho, que se ele tivesse perdido a luta, se ele tivesse perdido essa luta, se o Russo tivesse reagido ali, conseguido, enfim, virar e ter ido para a decisão do juiz e o Russo ter vencido, mesmo assim, acho que ele ficaria um pouco mais satisfeito do que ficou naquela vitória em que ele não performou nada bem, sabe? Então, assim, acho que é uma luta boa. Eu falei aqui o Tamás do Cormier, mas olha, o Deus pode muito bem botar água no chope do Cormier. Pode muito bem mesmo. Peso pesado, né? Assim, a luta boa, exatamente. Peso pesado, né, Coutinho? Cara, eu queria te agradecer muito. Vai estar nesse UFC 230? Eu vou estar aqui. Vou estar aqui com o Rafael Marinho. Estaremos aqui fazendo. Depois a gente faz Denver ainda. Bacana. Então, galera, se estiver ouvindo a gente, pode ficar ligado lá no combate.com, que o Camilo vai participar dessa cobertura mais uma vez, contribuindo aí pra galera de lutas. Camilo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com essa resenha. A gente se prolongou aqui no tempo, mas valeu muito a pena, porque a gente falou sobre tudo que tinha para falar. E foi um prazer ter você aqui. A gente espera você mais vezes no podcast. Muito obrigado, amigo. Pô, obrigado a você. Uma honra pra mim. Só chamar, tá, Coutinho? Só chamar, já sabe o telefone, já sabe o endereço aqui pra Nova York. É rapidinho, conexão rapidinha. Valeu? Então tá aí, esse foi o Camilo Pinheiro Machado contribuindo muito pra essa nossa resenha, falando aí sobre a vivência do que foi a cobertura desse UFC 229 que entrou pra história. Eu espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Muito obrigado pela audiência e eu volto na semana que vem. Até lá!